Mas vamos lá então falar sobre o futebol, né? Bola rolando. Quanto ainda a opinião do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, o Evandro Carvalho, tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas é uma opinião dele, um cara que é de formação policial e já comanda a Federação Pernambucana de Futebol há vários anos e já passou por momentos de crise como esse. Vamos então às informações do esporte que o torcedor quer saber. O esporte para o jogo contra o Fortaleza esta noite, 9h30 da noite, com a preparação finalizada pelos rubro-negros para enfrentar esse Fortaleza duríssimo, né, nesse duelo de leões. Sem tempo para lamentar após revés para o Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano, o esporte precisou virar a chave rapidamente e focar na Copa do Nordeste. O time rubro-negro teve apenas 2 dias de preparação antes do confronto desta terça-feira, válido pela segunda rodada da competição, que será contra o Fortaleza. O esporte finalizou nesta segunda-feira à tarde, aqui no CT Rubro-Negro, o último treinamento visando o confronto contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste, que acontece hoje à noite, às 9h30 na Ilha do Retiro. Fica a expectativa aí, porque o Leão estreou com vitória em cima do Ferroviário 2-1 e agora vai em busca de mais 3 pontos. É o seguinte, o técnico Pepa tem um desfalque certo para a partida. O Rafael Thierry, titular absoluto nas últimas temporadas, ainda não estreou em 2025, porque ele está com um desconforto na região lombar, então não deve figurar nem no banco de reservas. Por outro lado, o meia argentino Rodrigo Atencio foi regularizado, oficialmente apresentado também nesta segunda-feira e já surge aí como a opção para o treinador. O nome de Atencio foi publicado no BID no dia 30 de janeiro, mas ele ainda não estreou com a camisa rubro-negra. Caso não seja escalado como titular, o meia pode pintar pelo menos no banco de reservas e entrar no decorrer da partida. Muy feliz. Bueno, estábamos hablando con mi representante cuando me contó de la oferta y la verdad que el club es un club muy lindo, muy importante, y cuando me dijeron sobre la oferta y el interés, no lo dudé. Yo estaba entrenando con Independiente y venir a jugar al fútbol brasilero es algo muy lindo, algo muy importante, y yo estoy muy feliz de acá y ojalá que pueda representar el club de la mejor manera. Y sí, siempre con expectativa, con mucha ganas de jugar, de ayudar a mis compañeros donde me toque, así que ojalá sea así. O atleta é considerado uma grande promessa argentina. Ele é cria das categorias de base do Independiente e no ano passado se destacou pelo Central Córdoba. Por lá foram 46 partidas com 8 gols marcados e 4 assistências. O contrato do meia com o Leão é válido até dezembro de 2029. O clube informou que adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador, além de assumir a obrigação de adquirir mais 30%, caso as metas estipuladas sejam alcançadas. Os valores do investimento não foram oficializados pelo esporte, mas de acordo com informações divulgadas pela imprensa argentina, se as metas forem alcançadas e assim o rubro-negro adquirir 80% dos direitos econômicos de Atencio, o valor pode se aproximar de 12 milhões de reais. O atacante Carlos Alberto também já está regularizado e liberado para atuar. Muito bem, vamos ver aí a provável escalação do esporte para o jogo desta noite. Será que vai vir muita diferença em relação ao jogo do Santa? Kaique França no gol, Matheus Alexandre e Igor Cariús os laterais. Já tem uma mudança aqui na lateral, né? O Igor Cariús começando o jogo e não Dalbert, que foi titular contra o Santa. No meio-campo, Zé Lucas, Fabrício Domingues, Lucas Lima, Tite Ortiz, Barleta e Paciência. Tá aí a escalação do esporte. Foi a escalação, apenas a mudança na lateral ali, a entrada do Igor Cariús em relação ao time que começou contra o Santa Cruz. E agora, olha só, a gente fala do Leão do Pici, é o adversário do esporte, invicto na temporada, viu? O time cearense está pronto para encarar o Leão da Ilha pelo Nordestão. Agora um confronto de 2 times da elite do futebol brasileiro. O momento agora é outro. As 2 equipes vão disputar a Série A nessa temporada e, por ser clássico, é um jogo diferente. Van a ser adversarios que están ao mesmo nível que a gente. Y ahí juegan la estrategia, juega la parte física, juega lo emocional,
jogan esas cosas también. O elenco do Fortaleza realizou seu treino de apronto na tarde dessa terça-feira no Centro de Excelência Alcides Santos. E o técnico Juan Pablo Vojvoda não tem nenhuma baixa para o jogo, sendo eles por departamento médico ou suspensão. Em mais um duelo contra o Sport, o Fortaleza tem mais um tabu para defender. Desde que o técnico Juan Pablo Vojvoda assumiu a equipe tricolor, ele nunca perdeu para o Leão da Ilha. Já foram 6 jogos com 4 vitórias do clube tricolor e 2 empates. Para muitos, esse é o primeiro teste de 2025. Mas Vojvoda discorda. Além disso, ele quer seguir com 100% de aproveitamento nessa temporada. Tá curioso para saber a provável escalação do Fortaleza? A gente traz aqui na tela para você. O técnico Juan Pablo Vojvoda, o argentino, deve mandar a campo João Ricardo, Tinga, Kusevich, Tite e Diogo Barbosa. Lucas Sacha, Pedro Augusto, Caleb, e aí vem com Marinho, Lucero e Breno Lopes no ataque. Difícil, hein? Pedreira aí para o time do Sport neste jogo de hoje, 9h30, lá na Ilha do Retiro. Vamos lá falar agora ao vivo, direto para a Ilha do Retiro, fazer contato com o nosso repórter Paulo de Tarso, que está lá e está com muita informação sobre o que aconteceu de ontem para hoje, né, Paulo? Daqui a pouquinho a gente vai falar também do jogo, mas esse primeiro contato nosso para você trazer aí os detalhes, especialmente para o torcedor do esporte e para a sociedade pernambucana, né, que sempre que tem jogo agora fica preocupada com o que pode acontecer, não no estádio, que não tenha acontecido, né, ultimamente pelo menos, problema no estádio. O problema é em torno, até distante do estádio, em alguns pontos do Recife e da região metropolitana. Mas o esporte conseguiu derrubar aí a determinação, o ato do governo e vai receber público esta noite. Muito boa tarde, bem-vindo, Paulo de Tarso. Olá, Rembrandt, grande abraço para você, um abraço para quem acompanha nesse momento o programa Jogo Aberto Pernambuco, de fato, ao vivo do palco do jogo. Sport e Fortaleza que vão se enfrentar logo mais pela Copa do Nordeste. A gente fala um pouco mais sobre a preparação dos times, sobre como o Sport se preparou para esse jogo, sobre o confronto em si pela competição regional, mas ainda em cima de tudo que aconteceu de sábado para cá. Do governo que exigiu torcida única ou, na verdade, portões fechados para jogos de Santa Cruz e Sport. Só que ontem muitas reuniões aconteceram envolvendo as autoridades, envolvendo também as equipes envolvidas nessa questão, Federação Pernambucana de Futebol, e o Sport conseguiu já à noite uma liminar que garante público no confronto diante do Fortaleza. Porém, a gente precisa trazer alguns pontos importantes sobre o jogo de hoje e também sobre o que é que vai acontecer daqui para frente. O Sport conseguiu o recurso para a torcida única. Então, aqui nesse clássico do Nordeste, nesse jogo importante, torcida do Sport, mas é bom ficar claro que temos algumas exigências das autoridades. Por exemplo, a torcida do Sport que ficava na arquibancada da sede, não teremos espaço para esse público nesse setor que estará fechado. Então, quem comprou o ingresso para a sede, essa entrada foi suspensa ou cancelada e o ingresso vai ser devolvido. Então, tem torcedor na frontal, nas sociais, na arquibancada do placar. No placar é um detalhe importante. Biometria facial exigida para o torcedor que for comprar e reservar o seu ingresso para o jogo de hoje. Então, para você que vai frequentar a arquibancada do placar aqui da ilha, biometria facial é exigência. E para os primeiros jogos de março, o Sport vai ter 100% do reconhecimento facial no estádio. Também é uma exigência, o Sport está se comprometendo a fazer esse investimento milionário para que o torcedor chegue ao estádio, que haja uma segurança mais reforçada para os jogos do Sport aqui na Ilha do Retiro. O Fortaleza está muito preocupado com a segurança, foi bem escoltado do aeroporto
para o hotel na zona sul do Recife e o técnico Vojvoda chegou a se manifestar preocupado porque, claro, teve acesso às imagens, todo mundo acompanhou o que aconteceu no sábado em função do clássico Santa Cruz Sport, com muita confusão, muita pancadaria, e hoje teremos esse jogo. A SDS, procurei aqui essa informação, até agora não divulgou o efetivo policial, mas tem uma impressão e a boa sensação que vai haver um reforço no policiamento para esse jogo, que é grande e que ano passado teve consequências complicadas. Quem não lembra do pós-Arena Sport 1? Também para o Fortaleza, quando houve um ataque à delegação do tricolor do PC. Um ano depois, o Fortaleza volta para cá em meio ainda a esse caos. Teve também um outro confronto, pela semifinal, o 4-1 na Arena de Pernambuco, mas um ano depois daquele ataque, por coincidência, um novo confronto aqui em Pernambuco entre Sport e Fortaleza, e o Lion está muito preocupado com a segurança para o jogo. Rembrandt. Essa medida, a medida de segurança que o Sport entrou ontem, no tribunal, o desembargador deferiu aí positivamente para o Sport. Então o Sport conseguiu, pelo menos neste momento, paralisar o ato do governo do estado, da SDS, que era para não ter público nos próximos 5 jogos. Então aí as exigências que você trouxe aí, que foram colocadas pelo desembargador, Dr. Cerqueira, ele exigiu torcida única, fechamento daquela área ali que era destinada à torcida organizada, não pode ter nenhum símbolo alusivo à torcida organizada no estádio nos próximos jogos, e principalmente aí, como você chamou a atenção, a reconhecimento facial, biometria e vídeo monitoramento. Câmeras para vídeo monitoramento em todos os estádios, no caso nos estádios do Arruda e da Ilha do Retiro, mas que isso vai se ampliar também para o Estádio dos Aflitos, para a Arena de Pernambuco, a arena que já tem vídeo monitoramento. Então, são fatores importantes, determinantes, por isso que o desembargador concedeu essa liminar ao Sport, o Sport que já havia iniciado a venda do ingresso para o jogo de hoje contra o Fortaleza. Então, são detalhes para a gente ficar muito atento. Eu já ouvi também do secretário Alessandro Carvalho hoje, em algumas entrevistas, ele dizendo que vai reforçar sim o policiamento, vai ter um efetivo importante aí nas ruas, porque, não se enganem, já prometeram, as torcidas se prometeram que vai ter volta da torcida do Sport contra a torcida do Santa. Mas a torcida do Santa não está envolvida no jogo de hoje. Não está envolvida na teoria, mas na prática se junta a torcida do Fortaleza. Mas não vai ter torcida do Fortaleza, não vai ter no estádio, porque está proibido. Vai ser só a torcida do Sport, a torcida mandante. Mas quem garante que essas torcidas não vão estar aí espalhadas em pontos críticos do Recife e da região metropolitana? Então, a polícia está atenta, a gente espera que possa controlar se houver alguma iniciativa aí de torcedores para causar confusão, para criar novamente um cenário de guerra. Muito provavelmente eles dão uma trégua, Normalmente, logo depois de uma grande confusão, eles diminuem a temperatura, baixam a temperatura e aí depois voltam a aprontar. E a gente espera que isso não aconteça, Daqui a pouquinho o Paulo de Tarso volta com outras informações do esporte, do time, do jogo, para a gente falar desse clássico, desse duelo. Vamos trazer então agora, antes de trazer as informações do esporte, tem um depoimento do presidente da Federação Pernambucana de Futebol ontem, numa das reuniões realizadas ontem, que foi no Ministério Público, e ele falou, ele que é delegado também de polícia, é advogado, é presidente da federação, ele não exerce no momento a função de delegado, mas ele é delegado também, ele também passou por experiências parecidas. E sabe o que ele falou sobre o que ele imagina, a sugestão dele para evitar esse tipo de confusão, de confronto? Vamos acompanhar aqui na entrevista dele a Simone, a nossa repórter Simone Nunes, feita ontem. Cabe ao poder público tomar as medidas que entenda, que ele, poder público, entenda que são necessárias e adequadas. Eu tenho, pela minha formação, o meu entendimento que nós já deveríamos ter feito.
ocupação das sedes, bloqueio de todas as contas, apreensão de todos os materiais, prisões, no enquadramento, inclusive na lei antiterrorismo, na lei de segurança nacional. As pessoas dizem que eu sou radical, paciência, é da minha formação, e eu sou mesmo, porque eu abro mão da legalidade. A minha formação policial, inclusive, atuei como corregedor. Então, a minha essência, a minha natureza é bandido, cidadão é cidadão. E bandido só se combate bandidagem com força, com atitude e com a força necessária para fazer frente à bandidagem. Infelizmente, hoje, parece que prevalece uma teoria, um conceito do politicamente correto, e eu lamento muito que às vezes eu me preocupo que o poder público, que as autoridades ficam receosas de atuar com a força necessária que eu acho que deveriam atuar. Vamos voltar à Ilha do Retiro para falar mais uma vez do jogo, do duelo esta noite. O jogo entre Sport e Fortaleza é o segundo jogo do Sport, né, pela Copa do Nordeste. O Sport estreou com vitória contra um adversário cearense, né, Paulo? Lá o Ferroviário ganhou no Presidente Vargas por 2-1 e agora enfrenta esse Fortaleza, que é um dos candidatos ao título da Copa do Nordeste de 2025, aí, assim como o Sport, como o Bahia, como o Ceará, como o Vitória, e pode pintar alguma outra surpresa, sei lá, de repente, né? Mas Paulo de Tarso, traga pra gente aí as informações. E, Paulo, sobre o policiamento, ainda não foi divulgado o efetivo, né? A nossa produção entrou em contato e ainda não temos esses números, né, Paulo? Exatamente, Rembrandt. Mais uma vez aqui da Ilha do Retiro. Por enquanto não temos, mas teremos ao longo do dia. Vai haver essa divulgação das informações sobre a segurança reforçada para o clássico entre Sport e Fortaleza. Necessário sempre essa informação. Sobre o time, o técnico Pepa deve praticamente repetir a escalação do clássico, a escalação que foi divulgada. Eu não cravo 100%, mas o Igor Carius deve jogar na lateral esquerda, saindo o Dalbert, que não foi bem no clássico. Mas no ataque, Rembrandt, tem a questão também do Lene. O Lene foi bem nos últimos jogos, ficou no banco do clássico, ficou descansando diante do Santa Cruz, né? Descansando em tese, né? Porque ele não foi utilizado no jogo, então pode ser aproveitado no confronto de hoje. E o próprio Gustavo Maia, que foi bem na estreia diante do Ferroviário, também é um jogador cotado para brigar por uma vaga no ataque do Sport. Falando um pouco mais sobre o Leão, o Sport que está no mercado tentando reforçar o elenco, são 7 anúncios para a temporada, o 8º ainda não foi anunciado, que é o atacante Pablo, que já deu adeus ao Atlético Paranaense, só que ele ainda não assinou o contrato com o Sport, mas isso deve acontecer ao longo da semana. O jogador que desembarcou no Recife desde a semana passada, então fica essa expectativa. A imprensa grega está colocando o volante português Sérgio Oliveira, seleção de Portugal, Futebol Clube do Porto, jogou também na Roma, está no Olympiacos da Grécia como possível reforço do Sport para a temporada, mas o Leão da Ilha não comenta possíveis especulações. É aguardar para ver se essa negociação vai vingar. Então o Sport está no mercado procurando atletas para o meio campo, porque nenhum reforço, nenhum volante foi contratado, Rembrandt, para a temporada 2025. Lembrando que aqui, o jogo de hoje, teremos o apito de Rafael Salgueiro, ele que é de Alagoas, vai apitar o jogo. Me preocupei com essa informação, porque também estamos vivendo aí uma certa crise na arbitragem no futebol de Pernambuco, então fica o registro que Rafael Salgueiro, de Alagoas, vai apitar esse jogo grande logo mais 9h30 da noite, Rembrandt, aqui na Ilha do Retiro. E Paulo, pelo que me lembro, não temos ainda árbitro de vídeo também, né, nessa primeira fase da Copa do Nordeste. Não temos ainda. Na fase final, na fase eliminatória, sim. Teremos VAR, mas nessa primeira fase não temos VAR. Então é um problema que acontece também na Copa do Nordeste. A gente vem falando muito sobre isso no Campeonato Pernambucano, mas esse problema se estende também na competição regional. Fase final do Pernambucano tem VAR. Fase final da Copa do Nordeste também tem VAR. É uma garantia para a reta final da competição, Rembrandt.
É, algo parecido com o que ocorre hoje com o Campeonato Pernambucano, né? Que também não tem o árbitro de vídeo para essa primeira fase, essa fase classificatória. E a gente está recebendo aqui, a produção já está recebendo informação aqui, Paulo. Você está aí, pertinho aí dessa área de bilheterias também, a entrada da Social. A informação é que o sócio do esporte não está conseguindo pegar ingresso, porque ele só fica liberado até 48 horas antes da partida. Só que as vendas foram paralisadas, né? E aí, de repente, poderia mudar um pouquinho essa estratégia para que o sócio pudesse resgatar esse ingresso. Deixar aberto aí para os sócios até hoje, pelo menos até o final da tarde, enfim. Como é que está aí? Chegou alguém aí, reclamou aí por perto? Tem alguém aí, algum movimento junto à bilheteria, Paulo? Rembrandt, por aqui não tem movimento de público. Aliás, Sport está querendo que seja uma venda 100% online, né, pela internet, porque evitar problemas e transtornos. E esse passo dado, né, para ser 100% uma venda virtual, também é em função do que vem acontecendo, até para trazer para o torcedor conforto e que seja uma venda segura. Por isso que a venda física praticamente não acontece nesse momento, mas por aqui, movimento de compra de ingresso não tem, também não recebi nenhuma reclamação, mas acredito até que pelo transtorno, essa venda que foi suspensa, foi retomada de última hora, de ontem para hoje, muita gente querendo acessar a plataforma, realmente ficou mais complicado para o torcedor se programar, se organizar para o jogo, lembrando que tem ingresso de 40, tem também ingresso de 80, e lembrando para quem pegou o bonde andando, sede, arquibancada fechada, não será aberta, Rembrandt, para o jogo de hoje e para os próximos jogos aí do Esporte Clube do Recife, aqui na ilha. Valeu, Paulo de Tarso, trazendo pra gente aí, trazendo as informações direto lá da Ilha do Retiro. Valeu, Paulo, boa tarde para você. Agora, a gente confere aqui o retrospecto entre as equipes, né? Os encontros mais recentes entre Sport e Fortaleza. Dá uma olhada. No primeiro teste de fogo na temporada contra um rival da Série A, o Sport recebe o Fortaleza nesta terça-feira, às 9h30 da noite. O jogo é válido pela segunda rodada do Nordestão e quem vencer garante a liderança do Grupo A. O rubro-negro e o tricolor estão empatados no número de pontos, mas os cearenses levam vantagem pelo saldo de gols. As equipes já se enfrentaram 34 vezes ao longo dos anos. São 13 vitórias para o Leão da Praça da Bandeira e 10 para o Leão do Pici. O duelo desta terça marca também o reencontro entre os Leões após os 2 jogos pelo Nordestão de 2024. No primeiro confronto, o empate em 1-1, pela 4ª rodada da fase de grupos. Infelizmente, o que marcou mesmo aquele jogo foi a violência fora de campo, já que o ônibus da delegação cearense sofreu um atentado após a saída da Arena de Pernambuco. Na segunda partida, pela semifinal da Lampions League, o Sport foi goleado pelo Fortaleza, por 4-1. Posteriormente, inclusive, o Leão do Pici se sagrou campeão, após vencer o CRB nos pênaltis. Além do retrospecto recente não ser favorável aos donos da casa, há também um tabu em campo. Juan Pablo Vojvoda, que está no comando do Fortaleza desde 2021, nunca perdeu para o rubro-negro nos 6 confrontos realizados até aqui. O técnico argentino encarou o Leão da Ilha 2 vezes pela Série A e outras 4 vezes pelo Nordestão, com 4 vitórias e 2 empates. Seguinte, agora é a hora, o palpitômetro da galera. A galera que entende ou não entende, sei lá. O palpite da galera do Jogo Aberto Pernambuco, palpitômetro para o jogo de hoje. Vamos começar aqui por ele, né? Por essa figura. Que é isso? Prefiro não opinar. Existe isso. Aí tem um saco com bolas aqui, um saco de gols. Tá vetado aqui, tem uma fita aqui na boca para ele não falar. E não tem o placar aqui, Mário Júnior. Não tem o palpite. Mas o saco já indica o placar do jogo. Sim, mas para que lado? É pro lado que tá o saco, é? É, o torcedor que vai ao estádio leva essa sacola para levar os gols do Fortaleza, viu, amigo? Ih, rapaz, olha. Bom, é a opinião de Mário Júnior. Rafael Araújo, 2-2. Aniversariante, Gabi Mendes, parabéns para ela, né? 2-1, Sport. Duda, 2-2. Erilson Gouveia, 2-1 Sport. Ramon Carvalho,
3-1 para o Fortaleza. Rembrandt, que não entende nada, 1-1 o resultado. Zé do Carmo, 2-2. Para fechar, Paulo de Tarso, 1-1. Esse é o palpitômetro da galera. Os desentendedores ou desentendidos.